Pronto, gravando. Então, os 3 passos de um teste de hipótese. Primeiro passo, tem que estar claro para você quais são as hipóteses iniciais. No caso aqui, se você quer comparar, no final das contas, 2 variâncias, a hipótese nula é aquela afirmação que vai falar que as variâncias populacionais são iguais. Ou dizer que a razão entre elas é igual a 1. É a mesma coisa. Dizer que a razão entre 2 variâncias é igual a 1 é equivalente a dizer que essas 2 variâncias são iguais. Tá bom? Essa notação, tá claro, gente, para vocês? Quando a gente escreve, vou botar aqui na tela ao lado. Por exemplo, acho que já falamos isso, mas é bom falar de novo. Por exemplo, média, desvio padrão e variância. A gente pode falar da amostra, para calcular essas coisas, né? Com relação à amostra. E calcular a média, desvio padrão e variância da população. Né? Qual é a letra, né? A notação oficial que a gente usa para média? Se for populacional ou se for amostral? Vocês Uma lembram? é Mi, né? Então, o Mi, eu vou falar assim, o População? Mi é população. Isso aí, é tudo que for letra grega, algo mais elegante, assim, mais chique, é da população. Tá? Então aqui é o Mi, exatamente. Que é um M mais chique aí, mais elegante. É o U com a perninha prolongada. E é o M, que é a média da amostra, usual, é chamado de X barra. Tá? Pode ser Desvio M padrão. também, né, professor? Ou M, M, pode tem usar gente um que usa M também. M, que eu já vi no livro. Isso, pode ser M também. Tá? Na minha calculadora científica é o X barra. Na maioria das calculadoras científicas é o X barra, mas pode ser M. Nos livros aí é comum também botar um M. Tá? Desvio padrão. Quando é da amostra, É um S, né? é um S. Quando é da população, é o S grego, que é o sigma. Sigma, é. Tá? E o desvio padrão da amostra, lembra que é a raiz quadrada Aham. do somatório de x menos X x ao menos X quadrado barra. Uhum. Sobre sobre N n menos menos 1. um. É isso aqui. Tá? E o desvio padrão da população é igualzinho. Só tem uma diferença. X menos x barra ao quadrado, ao Sobre invés N, de... né? Exatamente. Ao invés de dividir por n menos 1, divide por n. Então aqui eu tenho um desvio padrão amostral, aqui eu tenho um desvio padrão populacional. A variância nada mais é do que essa expressão que está aqui dentro da raiz. Isso aqui é a variância. Só tira a raiz, né? Só tira a raiz. Tá? Então eu posso dizer assim, ó, que o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Ou seja, se eu levar ao quadrado dos dois lados, eu vou ter que a variância é igual ao desvio padrão ao quadrado. E essa que é a notação. Então eu posso me referir à variância como sendo o desvio padrão ao quadrado, ou seja, sem raiz. Se você levar essa expressão aqui ao quadrado, cancela a raiz. Tá? E aqui a mesma coisa. A variância populacional é sigma ao quadrado. Então, com relação à notação, tá tranquilo? Tá Sim. ótimo. Tá ótimo, porque isso a gente usa o tempo todo. Tá? Às vezes tem, né, aluno, professor, não estou entendendo, porque às vezes a dúvida está na notação. É bom estar bem claro esse ponto. Observação. As hipóteses iniciais são sempre afirmações sobre as estatísticas amostrais ou sobre os parâmetros. Né? Quando eu falo parâmetro, eu estou falando da população. Tá? Todo valor que é da população é um padrão, é o parâmetro. Todo valor que é da amostra é uma estimativa, é uma estatística. Tá? Então, a hipótese nula são afirmações que envolvem valores amostrais, as estatísticas ou estimativas, ou são valores
relacionadas aos parâmetros. São afirmações sobre os parâmetros. Sobre a amostra, né? É uma estimativa, né? Então, a conta que a gente faz aqui vai ser sobre a estimativa. Mas a afirmação que deve ser escrita, né, ou que deve ser considerada na hipótese nula e na hipótese alternativa, são afirmações sobre os parâmetros. É sobre a população, então. Esse é o exercício. Quando a gente faz um teste de hipótese, apesar de você ter dados da amostra, ou seja, você tem estatísticas, você quer afirmar alguma coisa sobre a população. Entende? A gente está querendo fazer algo, generalizar os resultados. Tem sentido, professor, mas não tinha nem pensado nisso. Então, é porque é um erro comum. Tá? Um erro comum, né, nesse tipo de exercício é a pessoa Porque como é que escrever... você quer rejeitar uma hipótese no final, por exemplo, pensando aqui numa pesquisa científica, tem que ser uma coisa muito, né? É um parâmetro muito forte, né, para poder, como é que se diz, rejeitar ou não, né? Isso, então, você quer rejeitar ou não afirmações sobre o parâmetro. Entende? Então, a notação que você usa sempre aqui nas hipóteses são notações dos parâmetros, dos valores populacionais. Mas você não tem esses valores em mãos, você não calcula. Em nenhum momento a gente vai calcular aqui, vai fazer um censo e vai saber esses valores da população toda. Tá? Então vamos lá. Então, essa é uma observação porque é comum, né, esse erro. Então anotem aí, né, para não esquecer. Na hipótese nula, todas as afirmações são sempre sobre os parâmetros. Tá? Podemos ir para a conta? Sim. Então vamos lá para a conta. Aí eu faço a conta, que eu não vou fazer a conta, mas depois, se quiser, a gente pode fazer, né? Porque você vai lá e calcula. Então você vai e calcula uma variância, por exemplo, uma variância de um grupo. Aqui nós temos nós vamos comparar duas variâncias. Uma das variâncias é a variância A, vamos supor aqui. Então já calculamos isso. Eu conheço... espera aí. Eu calculei uma variância, deixa eu colocar aqui e perguntar para vocês, que eu também já estava escrevendo errado. Uma das variâncias deu 61,12. E esse aqui eu tirei da amostra. Então eu fiz um estudo, eu tenho lá 3 populações, né? Ou seja, elas, né, e tem essa variância aqui. Tá? Essa é uma variância que veio da amostra. Então, é uma estatística. Então, não vou usar o sigma aqui. Posso usar o S. Tá? Eu posso chamar aqui de variância. No caso aqui, depois a gente pode falar um pouquinho, é a variância residual. Tá? Ou, por enquanto, posso chamar só de variância A, só para a gente focar na comparação das duas. Então, S ao quadrado, que é a variância, A, que é de um grupo, é de um tipo. E tem outra variância, variância B. S ao quadrado é 9,04. Então, aqui eu tenho duas variâncias calculadas. Eu quero saber se elas são iguais ou não. Tá? Depois a gente pode voltar um pouco e ver como chegar nessa variância e como chegar nessa. Mas eu quero só focar no comparar. Então, como é que a gente compara essas duas variâncias? Poxa, mas eu sei que essa variância aqui é 61,12. Eu estou vendo que essa aqui é 9,04. São estatísticas diferentes. Claro. Mas a questão é que toda estatística tem uma margem de erro. Então, isso aqui tem uma margem de erro. Para mais e para menos. Tá? Isso aqui, o 9, também tem uma margem de erro. E eu não sei qual é essa margem de erro. Mas eu sei que ela existe.
E aí, mesmo considerando uma margem de erro para mais e para menos, o que eu posso falar sobre as variâncias populacionais? Entende qual é a preocupação? A estatística é diferente, sem dúvida. Mas considerando a margem de erro, essa diferença permanece? Então, com essa preocupação, tem essa necessidade de fazer esse teste de hipótese. Tá? Então, aqui, vou comparar ó, a variância A dividido pela variância B. Então, nós temos 61,12 dividido por 9,04. Claro, se essa razão for igual a 1, cravado, essa estatística aqui essas duas variâncias são iguais. A gente sabe que não vai dar igual a 1. Vai dar quanto aqui? Pelo módulo aqui está dando 6,76. 7,5. Mas deve ser, né? Porque 54, mais então, ou menos. Se isso aqui fosse 1, ou esses dois valores são iguais. Mas isso aqui não é 1, deu 6, quase 7. Com a margem de erro, pode ser 1? Você aceita que o 1 ainda é provável? Ou 1 é pouco provável de acontecer? Tá entendendo? O que a gente quer fazer? Quem vai dizer isso é a estatística F. Então, acaba que essa razão aqui entre as duas variâncias tem um nome. Quando você quer comparar duas variâncias e a gente compara nessa estrutura de razão, de fração, se isso aqui for igual a 1, quer dizer que as duas são iguais. Mas existe uma margem de erro. Então, o que a gente calcula aqui, na verdade, é uma estatística F. Tá? E existe um valor da tabela para a gente comparar. Então, para quem não tinha visto ainda, essa razão chama-se estatística F. O que a gente calcula aqui é essa estatística F aí. Tá claro? Então, de onde nasce, né, essa estatística F? Uhum. Sim. Então, vai ser necessário agora a gente usar a tabela. Né? Sempre o seguinte, existe um valor da tabela que é o valor crítico. Então, eu tenho lá, ó, vamos supor assim, fazer um desenho aqui que eu acho que o desenho ilustra bem. Aqui é 0 e existe um valor crítico da tabela. O F aqui é da tabela. O nosso aqui eu posso até colocar um chapéu, tá? Então o nosso aqui é um F mais simples. É o estimado. E existe um valor F da tabela. Tá? Vamos supor que o valor do F da tabela é 10. Depois a gente vai ver certinho lá na tabela. Vamos supor que é 10. O nosso deu 6,76. O nosso está de qual lado? À direita ou à esquerda? Esquerda. Esquerda. Está aqui do lado, está mais perto do zero, tá vendo? Então, nesse caso, eu aceito a hipótese nula. Se o nosso valor for menor que o valor da tabela, aceita a hipótese nula. Ah, não, o valor da tabela aqui é 5. Então, o 6,76 está depois. Está do outro lado do zero. Então, a gente rejeita a hipótese nula. Então, aqui é como se fosse um muro. O valor da tabela é o muro. Se caiu do lado do zero, aceita a hipótese nula. Se caiu do outro lado, rejeita a hipótese nula. Tá? Qual é a hipótese nula? Que as variâncias são iguais. Que isso aqui pode ser 1. Então, se esse valor caiu perto do zero, quer dizer que isso aqui, com a margem de erro, pode ser 1 ainda. Se caiu do outro lado, mesmo com a margem de erro, é pouco provável que isso seja 1. Essa é a ideia. Entenderam a ideia da comparação para a gente concluir? Sim, professor. Então vamos lá na tabela. Cadê? Existem várias tabelas F, que depende, né, do grau de liberdade, depende de muita coisa.
Aqui no módulo, algumas, né? Temos algumas tabelas Fs aqui. Entra lá na página 104. Tem vários aqui. Tem várias, Por que tem várias? Porque depende dos graus de liberdade, né, de cada uma. Tá? Então, como é que a gente calcula o grau de liberdade aqui? Aí também é N-1? Também é para cada uma delas. Tá? A gente não acompanhou aqui todo o cálculo, mas o grau de liberdade aqui da primeira é 2, tá? Vou botar aqui, ó, o grau de liberdade da primeira aqui é 2, e o grau de liberdade, já está feito aqui na tabela, no módulo, tá? Da outra é 21. Tá bom? Então eu tenho a maior aqui tem grau de liberdade 2, e a menor aqui tem grau de liberdade 21. Não entendi, professor, como é que achou esse 2 e esse 21. A gente não fez. Eu estou pegando direto Não, aqui da mas tá tabela. aqui? Tá na tabela, Isso na também página. está confuso para mim. Eu li muito, mas não consegui entender isso, não. Então, depois a gente pode fazer a conta, tá? Assim, tá dado aqui na tabela. É Por por enquanto isso. eu tô Tá, pegando da tabela. Depois a gente tá. pode fazer todo esse cálculo aqui para vocês entenderem o passo a passo. Tá? Que é isso aqui, se você quiser, né, ver o que a gente chama de ANOVA, é análise da variância. Quando a gente quer comparar várias amostras ao mesmo tempo. Tá? Isso seria o cálculo total. Mas aqui, né, pela sua pergunta inicial, você estava falando só da estatística F. Então, eu estou só aproveitando esse exemplo para a gente ver o que é a estatística F. Tá? Mas a análise da variância é uma conta muito maior, a hipótese nula é diferente, né, um pouquinho. Tá? Só estou querendo só focar realmente no teste aqui da estatística F. Então, vamos supor que a gente conhece, é dado aqui o grau de liberdade relacionado a essas duas dispersões, né, duas variâncias. Uma é 2, a outra é 21. Ok? Certo. Então vamos lá na tabela F. Vê lá, variância 1 é 2. Acha lá onde a variância 1 vale 2. Então, é na horizontal ou na vertical? Então, pela tabela aqui aqui na tabela do módulo, É horizontal, né? nós temos na página 104 e 105 é uma tabela só, tá? É uma tabela só associada ao nível de significância de 5%. E nas duas páginas seguintes compõe uma tabela só também, associada ao nível de significância de 1%. Tá? Então, qual é o nível de confiança que a gente vai utilizar? De 5% ou de 1%? Esse também é dado? Então, se não for dado, qual é o nível de confiança padrão? Se ninguém falar nada. Acho que é 0,05, né? 95%. Isso aí. Né? O nível de significância de 5%, que é o coeficiente, né, de confiança lá de 95%. Isso aí. Então vamos pensar em 5%, então. Nível de significância de 5%. Então V1. V1 é 2. Então você vai olhar na coluna 2. E o V2 é linha. Você vai na linha 21. 21. Ah, então dá 3,467. Seria isso? 3,467. Isso aí. Então, é vírgula ou é ponto, professor? É vírgula.
Aqui está escrito ponto, mas é vírgula. Tá? Então, o valor da tabela deu 3,467. Arredondando, 3,47. Pode ser? Pode. Nosso valor caiu antes do valor da tabela, perto do zero, ou caiu depois do valor da tabela, longe do zero? Olha aqui, o O nosso nosso valor valor ultrapassou o da tabela, tá para cá, não tá? certo? Se eu colocar aqui na escala, ó, tá para cá. Ou seja, se caísse do lado do zero, aceita a hipótese nula. Caiu do outro lado. Então, qual é a sua conclusão? A hipótese nula é rejeitada. Rejeita a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Ok? E se fosse 1%? Esse aqui é o... Aí tem que ver outra tabela, né? Tem que vai olhar lá na página seguinte. Mas também, né? É na coluna 2, linha 21. Você vai comparar com o valor 578, né? 578, né? 0 é 78. Isso aqui é o valor associado a 1%, né? Nível de significância. Percebe que isso aqui continua sendo maior? Ou seja, Sim. a hipótese nula é rejeitada tanto ao nível de significância de 5% quanto ao nível de significância de 1%. Ok? Então, assim, quando a gente quer comparar duas variâncias, a gente compara dividindo uma pela outra. Se essa razão for igual a 1, elas são iguais. Se essa razão for diferente de 1, elas são diferentes. É claro, o valor que a gente achou aqui não é 1. Esse valor aqui é uma estatística. Tem uma margem de erro. Será que mesmo com a margem de erro eu posso falar que isso é pouco provável de ser 1? Quem vai me dizer isso é a comparação com o valor da tabela. Se eu comparar com o valor da tabela e o meu valor for maior que o valor da tabela, com certeza isso aqui não é 1. Tá? O que isso aqui quer dizer? Se o valor que a gente achou aqui nas contas fosse até 3,47, quer dizer que com a margem de erro poderia ser 1 o parâmetro. Tá? Essa que é a ideia. Então, se o valor calculado for maior do que o valor da tabela, acredita-se que mesmo com a margem de erro, isso aqui é pouco provável de ser igual a 1. Tá? Então, é nesse caso que a gente usa a estatística F, quando se quer comparar duas variâncias. Tá claro? Então, a sua pergunta inicial? Sim, professor, melhorou muito. Beleza. Então, ó, todo teste de hipótese tem as hipóteses iniciais, tem uma conta e tem uma conclusão. Não se esqueça disso. A hipótese inicial é sempre uma afirmação cética sobre o que você quer falar, né? E sempre se refere ao parâmetro. A sua conta, claro, são estatísticas, são valores provenientes da amostra, mas que te ajudam, né, a concluir alguma coisa sobre o valor parâmetro. A hipótese inicial é sobre o parâmetro e a conclusão também. Mas a conta é utilizado, né, faz uso de estatísticas. Beleza. Então é isso. Veja se tem alguma pergunta. Professor, em qual aula que tá essa tabela? Porque eu não tenho livro em mãos, tudo é baixado no celular e eu tô caçando aqui e não encontrei. Essa aula aqui, então, está no módulo, tá? Está na aula
Deixa eu ver aqui. Aula 19. O tópico é análise de variância. Vou dar uma olhadinha aqui. Tá, agora, na plataforma, agora eu não sei, né, em qual, se está nessa mesma ordem, se já atualizaram lá o PDF. Deixa eu ver Porque caderno as minhas didático. aulas são pelo PDF mesmo, é tudo pelo PDF. Aí eu tenho que sair da gravação e procurar. Fico um pouco perdida aqui. Ela, Isso. pela plataforma, ela seria a próxima aula. Então, é Peraí. que mudou a coordenação há pouco tempo, né? A coordenação anterior, gente, não assim Então, priorizava essa conta, tá? Então, essa questão aqui de análise de variância, né, ela passava assim no EP, mas ela não priorizava nas avaliações. Mas como mudou a coordenação, a gente nunca sabe, né? Se a professora vai continuar assim. Porque o que acontece na prática? Tá? Que é a aula 19, é isso mesmo, é a mesma aula. Eu tô com ela aqui aberta. Isso, Análise de variância, na aula isso, 19, né? vai na página 73, a mesma aula que está aqui. Tem uma tabelinha lá Página em cima, 70. isso. Tem uma tabelinha aqui com a variância. Aí eu só Tá, aproveitei essa tabela tabelinha, 19,3. isso. Eu só aproveitei essa tabela aqui Sim, para tirar a variância e o grau de liberdade, para comparar aqui as duas variâncias finais, sim. tá? Então eu dei um pulo aqui, eu não fiz a análise da variância, tá? Completa. Só expliquei o que é estatística F, Entendi. tá? professor, aquela questão lá da AP foi corrigida para todo mundo mesmo. Foi, que bom. Foi. Ainda bem. Você tinha feito de forma correta, né? Sim, sim. Isso, é maravilha. Aumentou a nota, melhor ainda. Aumentou. Graças Aumentou, a né? Deus eu só errei uma só. Mas Que essa bom, para. uma você já explicou já. Tá, é maravilha, show de bola. Então, o que a gente vai fazer, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Pelo cronograma, Já é o teste aqui quadrado já? pelo cronograma não tem aula 19. Depois vocês confirmam aí comigo. Tá? Então a gente está fazendo isso aqui, né? Falamos um pouquinho, não tem problema nenhum. Mas, assim, olhando aqui pelo cronograma, parece que a professora atual, coordenação também, não vai dar assim, ênfase, né, na análise de variância. Porque o que acontece? Se você for olhar aqui a conta, para chegar nessas variâncias finais, realmente é muita continha para fazer. E na prática, até quem precisa fazer isso, hoje em dia, o Excel já faz, né, outros softwares fazem essa análise da variância. Claro, você precisa saber concluir, né, saber entender e interpretar o que o programa lá imprime no final, isso é importante. Mas, assim, não precisa mais ficar fazendo continhas, né, para comparar tudo. Tá, mas eu acho que Mas esse professor, isso pode ser cobrado na prova ou não, pelo fato de não então, estar no olhando cronograma? pelo cronograma, não está no cronograma. Então, eu acredito que não deve ser cobrado, né, todo esse exercício de análise de variância. Aqui Entendi. estava de estimativa de teste de hipótese, depois já pulou para o Q quadrado. Né, essa semana, a gente tá, já pode fazer alguma coisa do Q quadrado. O que vocês acham? Podemos. Pode Eu ser? perguntei do Sim, F porque assim, eu fiquei realmente na dúvida na D se eu teria que utilizar ou não. Porque falava em variância e aí eu fiquei na dúvida, foi por isso. Mas eu sei que não tinha essa tabela na AD. Uhum. Deixa eu lembrar aqui Mas qual é a questão da D mesmo, só para a gente esclarecer. era a última, professor. Deixa eu ver assim.
Eu geralmente eu deixo minhas riscadinhas aqui. Quando eu tenho mais, mamãe. Foi É a probabilidade. questão 8. Mamãe, Questão 8. Da São P. duas. Não, da P não, da AD. Da D? Teste de hipótese é na Ah, D2, tá. né? Na D. A D2 é. É a última. No estudo sobre o metabolismo de citrato no fígado. Aí eles Isso. mostram a questão do citrato em dois tipos de sangue, vamos dizer assim, né? Uhum. É hepático, né? No fígado e o arterial. Isso. Então, aqui existem dois grupos, dois bancos de dados, né? E no item A está pedindo para você calcular a diferença. Mas a diferença entre as médias. Então, existe a média de um grupo, do grupo A, e existe a média do grupo B. Então, aqui o item A aqui pede para você calcular a diferença entre as médias. Tá? Se essa diferença for igual a zero, quer dizer que as médias estimadas são iguais. Se essa diferença for diferente de zero, quer dizer que as médias estimadas não são iguais. Será que a média parâmetro são iguais? Né? Será que as médias parâmetros são iguais? Então, a questão 8 da D2 não está comparando duas variâncias. Né? No final das contas, aqui o objetivo é comparar duas médias. E para comparar duas médias, não se usa a estatística F. Para comparar duas médias, usa-se a estatística T, né? No geral, quando a amostra é pequena, desvio padrão assim, populacional. Professor, Oi? mas é porque na letra B ela fala que as variâncias são consideradas iguais. É por isso que não entra o F, então. Não, mesmo se as variâncias fossem diferentes. Ela citou a palavra variância no enunciado. Mas, independente se as variâncias dos dois grupos são iguais ou são diferentes, mesmo assim, a estatística a ser calculada ainda é a estatística T. O que muda é que na hora de você calcular o erro padrão das médias, das diferenças das médias, existem várias regras diferentes. Deixa eu ver se tem aqui. Ó. Aqui no módulo, estou com o módulo aberto aqui, na página 64. Você tem o módulo aí, irmãos? Na aula 18. Eu tenho. Na aula 18, página 64. Na página 18 e 64 tem lá duas regras do desvio padrão. Uma regra grandona. Olha só. Sim. Tá vendo uma regra aí? SD? Sim. Aí tem o N1, que é o tamanho da amostra do grupo 1. V1. Tem V1 e V2. Observa só nessa regra aí, ó. Tem V1 e V2. O que é V1, o que é V1 e V2? O que são, né, V1 e V2? São variâncias né? do grupo 1 e variâncias do grupo 2. Qual Independente se página, V1 é professor? página 64 da aula 18. Independente se V1 é igual a V2 ou se V1 é diferente de V2, isso aí ainda continua usando a estatística T. Tá? Então, assim, ainda, apesar de ter lá, né, como objetivo era comparar duas médias, né, a gente usa a estatística D, que ela tende, né, ela se transforma em estatística T. Quando a gente calcula ali o D, a diferença das duas médias, dividido por esse desvio padrão, né, por esse erro padrão da diferença, a gente cai em T. Mas onde é que. Assim, eu ainda estou na dúvida.
Quando é que a gente, como é que se diz? Como é que a gente diz que vai usar a tabela T? Como é que eu sei que eu só quero saber aqui da questão das médias? Então, você calculou lá na questão 8, deixa eu colocar aqui na tela. Na questão 8, você calculou a média do grupo 1, não calculou? Calculei. Você calculou a média do grupo 2. Sim. Vamos supor que você lembra dos valores? Não. Lembro, tem aqui. Então fala aí para mim. A da 1 é 22,08. E dá 2. 29,94. Então, para comparar duas médias, a gente não faz a razão, não. A gente faz a diferença mesmo. Diferença. Tá? Então, claro, que se você colocar, dependendo da ordem aqui, vai dar um valor positivo ou negativo. Mas você tem a diferença das duas. Então, você calcula essa diferença. 22,08 menos 29,94. Tá? Isso aqui a gente chama de D. Posso botar até D chapéu aqui, ó, para falando o quê? Que esse D aqui é a diferença estimada. Então, a diferença estimada aqui é... Aí você fez essa continha, não fez? Deu quanto? 22,08 menos 29,94. Espera aí. Pego bem. Que dá 6,86. Deu 6, 86. então vou dar negativo pela ordem que eu escrevi aqui, né? Vai ficar menos 6,86. É isso mesmo? Acho que não, hein? Só se você fez então essa menos essa. Foi. Então, só botar não, tanto faz. Aqui então é o x2, menos se você fez x2 menos x1, aí vai ser outro contrário, né? Você vai trocar esse com esse, só isso. Então vai dar um valor positivo e um valor negativo. Então você fez x2 menos x1. Deixa eu corrigir então aqui. É porque no final das contas é módulo, né? Então ficou a média do grupo 2 menos a média do grupo 1. Então foi 29,94 menos 22,08. Tudo bem. A diferença entre esses dois nessa ordem não vai dar negativo, não. Vai dar positivo de 6,86. Ótimo. Se a diferença desse zero, se essa diferença aqui fosse zero, quer dizer que esse menos esse deu zero. Se uma coisa menos a outra é zero, quer dizer que essas duas coisas são iguais. Se uma coisa menos outra deu diferente de zero, quer dizer que essas duas coisas são diferentes. Mas isso aqui a gente nem precisava saber. Eu estou vendo aqui que esses valores são diferentes. Tá? Então, no item A, pede para você calcular essa estatística. Beleza, pontual, você calculou. Agora, no item B, está perguntando o seguinte. E aí? Será que essa diferença aqui me ajuda a concluir alguma coisa da diferença... Professor, desculpa, é 7,86. Desculpa. 7. Tá. Obrigado. 7,86. Tá bom. Então, existe uma diferença. Esse 7,86 é a diferença entre as médias estimadas ou é a diferença entre as médias parâmetro? É estimada, né? É estimada. Alguém retirou uma amostra e, analisando essas duas amostras, percebeu uma diferença de 7,86. Mas se eu for lá e fazer a mesma pesquisa... Só um minutinho, gente, desculpa.
Não, tá bom? Tá. Pronto, voltei. Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Acho que saiu os dois. Voltei. Bom, então esse 7,86, esse 7,86 é um valor estimado. A diferença é estimada. Se eu repetir o experimento, eu vou encontrar outra diferença estimada. Tá? Mas e sobre a diferença real? Existe lá a estatística D real. Será que D, eu posso falar que D é igual a zero? Entende? Ah, mas a minha estimativa deu 7. Tem margem de erro. Será que mesmo com a margem de erro, eu posso falar que isso aqui provavelmente não vai ser zero? Ou eu tenho que aceitar que o zero é possível? Estou entendendo? Sim, aí para isso você vai ter que comparar Então a gente vai ter que comparar. uma Exatamente. tabela, né? Então a gente vai pegar esse D estimado, vai dividir pelo erro padrão do D, tá? Aí vai botar o módulo, né, como você Módulo, né? disse, vai fazer as contas todas e vai achar um valor. Isso aqui é uma estatística T. Tá? Quando a gente faz isso aqui, a gente transforma esse D estimado numa estatística T. Aí você achou aqui o valor. Qual foi, né, o valor que você encontrou lá no final das contas? Você fez essa questão? Fiz. O meu Deu quanto? SD eu dei uma aproximada, né? Raiz, nananã, deu 0,5368. Aí eu O botei SD. isso, o SD. Quanto? Raiz? Não sei se tá certo, né? Porque as Não, tudo contas bem. Eu vou seguir aqui a sua conta. 0,5368. 5368. Você fez a conta total. Isso. Depois dividiu, deu quanto? O 7,86 dividido por 0,54. Certo? Mas e a raiz? A raiz você não calculou, não? Não. A raiz. Não, esse valor foi depois da raiz. Ah, depois da raiz? Então vou apagar a raiz Isso. aqui. A minha Tá. raiz deu uma fração. Não, 4,8. precisa falar não. Tá. Eu quero só a resposta final. Quanto deu a sua resposta final aqui? 14,56. 14,56. Então isso aqui é estatística T. Então Foi, existe lá... Pra mim foi, né? Tudo bem. Então agora, olha aqui. Existe uma estatística T, que é a diferença da... Tá? E existe o valor crítico. Mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Existe o valor crítico da tabela T. Se nosso valor for menor que o valor da tabela, perto do zero, aceita-se a hipótese nula. Se o nosso valor for fora, tá? Rejeita a hipótese nula. Tá bom? Então, percebe que a conta aqui é diferente. Né? Mas o jeito de analisar é bem parecido. Você vai comparar é muito igual, Isso, você vai comparar o valor que você calculou, que veio da amostra, com o valor crítico da tabela, que é um divisor de águas. Se for perto do zero, aceita a hipótese nula. Se for do outro lado, rejeita a hipótese nula. E a hipótese nula aqui, nesse caso, nós não escrevemos, mas o D parâmetro é igual a zero, ou seja, a diferença é nula. Ou, em outras palavras, não há diferença entre as médias. Tá? Percebe que eu não coloquei chapéu aqui. Oi? Na prova, a gente tem que colocar a conclusão, né? Se não é descontado ponto. Sim, na prova, então, nas avaliações, assim, concurso que for, coloca sempre aquela estrutura completa. Escreve as hipóteses iniciais, mesmo se o seu enunciado não pedir, faça a sua conta e depois conclui, rejeitando ou aceitando a hipótese nula. Entendi. E assim, pode escrever por extenso, né? Porque, por exemplo,
eu tentei fazer até pelo que eu li, porque não deu tempo, né, de Ah, pode. Aqui eu pensar. Por exemplo, escrevi. eu escrevi hipótese nula, né? É. E também eu Eu não escrevi. botei esses parâmetros assim, Não. não. Então aqui tem código, né? Aqui tem uma frase escrita. A hipótese nula é Uhum, que os dois grupos não há diferença entre os dois grupos. Olha só. Poderia escrever por extenso. A hipótese certo. nula é que não há diferença entre as duas médias populacionais. Ou eu posso escrever assim. Hipótese nula, dois pontos. O parâmetro D é igual a zero. Tá? Mas pode escrever por extenso, sim. O importante é estar claro para você que a hipótese nula é essa sentença, né, que está relacionada às médias populacionais, dizendo que elas não têm diferença entre elas. Ou que a diferença é nula. Tá? Aí aqui você vê lá na estatística T, não é isso? Isso. E compara e concluiu lá, aceitou ou rejeitou a hipótese nula. Então, apesar do enunciado da questão da D ter lá a palavra variância, ali a gente não estava comparando duas variâncias, para daí ser necessário calcular a estatística F. Né? Foi só uma observação ali dizendo que as variâncias são iguais. Isso muda um pouquinho aqui, ou simplifica essa conta do erro padrão da diferença. Mas ainda continua sendo o cálculo da estatística T. Entendi. Bom? Uhum. Posso mudar aqui de tela. Então, vamos fazer o que mais? Podemos falar um pouquinho do Q quadrado? Podemos. Podemos? O Q quadrado tá aqui, né? Tá previsto para essa semana mesmo. Aula 20, EP13. Deixa eu ver se tem algum exercício do EP13. Vocês chegaram a mexer no EP13, não? Peguei não, professor. Não vou mentir, Pegou, não. não? Não. Também não. Então, mas se você já entendeu aqui a estrutura do teste de hipótese, a gente já está com meio caminho andado. Tá? Por Q quadrado. A diferença vai ser a conta. Ao invés de calcular a estatística F, ou no lugar de calcular a estatística T, a gente vai calcular a estatística Q quadrado. Tá? Então tem vários aqui, eu vou pegar dois, a questão 2 porque é maior um pouquinho a tabela. Então, Janaína, por favor, você poderia me dizer qual questão da P que foi anulada? Da P não. Ah, sim. Então, eu não sei se é a mesma ordem, mas era uma que dava 97. Ah, Era. É porque eu não tô com ela aqui, peraí. Deixa eu ver só aqui o nome da matéria. Para não demorar muito, Janaína, se você puder colocar aqui no chat, aí eu te agradeceria para a gente poder aproveitar o tempinho aqui na aula, professor. Certo, vou procurando aqui. podemos falar do Q quadrado? sim, sim. Olha só, o Q quadrado ele é usado tá, em outras estruturas, né, de comparação de duas variáveis em si, mas o que a gente vai fazer aqui é né, na área de vocês assim é o que é mais comum.
né? Estamos comparando aqui duas variáveis qualitativas, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse exercício, o indivíduo é do polo A, ou do polo B, ou do polo C. Tá bom? Então, ser do polo A, ou B, ou C é uma qualidade. O indivíduo é aprovado ou reprovado. Então, a situação do aluno, o resultado do aluno é outra variável, também qualitativa. Então, será que essas duas variáveis qualitativas, elas têm uma correlação? Elas têm alguma aderência? E aí? Será que conhecendo uma, você tem uma expectativa do resultado da outra? Tá? Então, é nessa perspectiva que é uma das aplicações do teste de hipótese, na qual a conta que você vai fazer é a conta do Q quadrado. Tá bom, gente? Olha aqui o enunciado, ó. Verifique se o desempenho dos alunos na disciplina de elementos matemática e estatística independem do polo a qual o aluno está vinculado. Baseado nos resultados apresentados na tabela abaixo, utilize o nível de significância de 5%. Não se esqueça de fornecer a hipótese nula, aquela que a princípio consideramos verdadeira e alternativa. Tá bom? Então eu quero verificar se a variável aprovado, o resultado, né, aprovado ou reprovado, depende ou não depende do polo. O que vocês acham? Olhando aqui esses dados. Está aprovado ou não depende do polo? Não? Então, a gente pode fazer uma análise descritiva dessa amostra. Aqui eu tenho 300 alunos. Acredito que não são todos. Tá? Se você olhar só para os aprovados, como está a distribuição entre os aprovados? São 216. A maior parte no polo A, depois polo C e por último polo B. Se eu olhar só os reprovados, são 84. Essa distribuição é igual à dos aprovados? A maior parte é do A, depois C, depois B? Olhando só para os aprovados, quem se destaca é o A. Olhando para os reprovados, quem se destaca aqui um pouquinho, né, é o B. Não tem muita variação, né? Então, mas a questão é a seguinte: ser aprovado ou reprovado depende do polo? Ou ser aprovado e reprovado acontece de forma similar em todos os polos? Acho que acontece similar. Então, eu posso analisar assim, ó, eu comecei olhando para os aprovados. Olhando para os aprovados, eu vejo que a maior parte é do polo A. Olhando para os reprovados, eu vejo que a maioria, né, a diferença é pequena, mas a maioria é do polo B. Então, eu tenho uma expectativa, só por essa análise, que se o aluno é do polo A, ele tem mais chance de ser aprovado. Se o aluno é do polo B, ele tem menos chance de ser aprovado. Percebe? Sim. Então, olhando para essa amostra, para esses 300, parece que o estar aprovado ou reprovado depende do polo. Poxa, se o coordenador é o mesmo, se o material didático é o mesmo, né? Então, será que existe aqui outra variável do polo que está interferindo? Entende? Então, sim, a questão é, está aprovado ou não? Depende ou não depende do polo? Essas variáveis qualitativas estão relacionadas ou não? Então, olhando para a descrição aqui, eu vejo que nesses 300 existe sim uma dependência.
Tá? Mas o que a gente quer fazer é o seguinte, independente da amostra dos 300, seja a amostra que for, será que essa dependência ela permanece? Ela vai além do acaso? Quem vai me dizer isso, né? Ou vai me ajudar a concluir que isso vale ou não vale? É um teste de hipótese. Tá bom? Então, pensando nas 3 etapas, qual é a primeira etapa de um teste de hipótese? Primeira etapa. Está aqui em cima, no cantinho. É você ir contra. Como é que se diz? Ir contra a sua própria ideia, né? Você tem que escrever as hipóteses iniciais, né? E aqui o enunciado pediu, ó, não se esqueça de fornecer a hipótese nula, aquela que a princípio consideramos verdadeira, e a alternativa. Então é para você escrever a hipótese nula e a hipótese alternativa. O que eu quero investigar aqui? Que as variáveis são dependentes ou se as variáveis são independentes. O que é interessante para a pesquisa? Dizer que elas são dependentes ou dizer que elas são independentes? Dependente, né? É interessante na pesquisa dizer que elas são dependentes. Porque aí eu consigo, poxa, se está aprovado ou reprovado depende do polo, por que depende do polo? Quais são as variáveis que um polo A tem que o outro não tem? Né? Será que a gente pode corrigir isso, intervir de alguma forma? Então teríamos mais assunto para analisar, para investigar. Se as variáveis são independentes, tá bom, acabou o assunto. Então, para pesquisa, para discussão, é interessante mostrar que há dependência. Então, a hipótese nula é uma frase cética a essa preocupação. Então, a hipótese nula vai ser qual frase nesse momento? Que as variáveis são dependentes ou que as variáveis são independentes? Depende. Eu quero, como pesquisador, acredito, suspeito e gostaria de mostrar que as variáveis são dependentes. A hipótese nula, ela é o contrário, ela é cética. Ela não acredita nessa dependência das variáveis. Então, a afirmação que vai escrever aqui vai ser o quê? Independente. Independente, As ao contrário. variáveis são independentes. E a hipótese alternativa é o caso contrário. As variáveis não são independentes. Tá bom? Ou você pode contextualizar, escrever essa mesma frase usando as variáveis da questão. Por exemplo, hipótese nula. O resultado da disciplina não depende do polo. Tá? Por isso pode escrever por extenso essa frase. Está aprovado ou reprovado não depende do polo. Ou o resultado do aluno na disciplina não depende do polo. É a mesma coisa. É uma variação da escrita, mas é equivalente. Tá? Então, na dúvida, escreve essa aqui, hipótese nula genérica. As variáveis são independentes. Mas se você puder contextualizar, melhor. Então, a primeira parte de 3 é essa, gente. Fornecer, escrever, né? Deixar claro que quais são as hipóteses iniciais. A hipótese nula e a hipótese alternativa. Com relação a isso, tem alguma pergunta? Professor, esse C aí, menos C, o que é isso? Não, não é menos C não. É pressa aqui, a caligrafia está horrível. É C.C. Que é caso contrário. A hipótese alternativa é o caso contrário da hipótese nula. Qual é o contrário? Das variáveis são independentes. É preguiça. Vou escrever. Qual é o caso No contrário aqui caso, elas dessa são sentença? dependentes. As variáveis não são independentes.
Ou Tá pode bom. falar, as variáveis são dependentes, que é a mesma coisa, tá? Mas Ah, é não vai usual. virar em nada. Não, o popular é eu também eu diria assim também, as variáveis são dependentes. Mas tecnicamente é usual dizer assim, que o Sempre usar independente o que é o não, né? foco. É, Colocar para o usar o não. Por não. exemplo, uma coisa é, a outra coisa não é. O contrário. Mas é porque o independente aqui que é o que está em jogo, né? Para dar ênfase a esse O que independente. está avaliando, né? No caso. Isso. Tá Bom, bom, então, mas professor. o foco todo, o teste de hipótese, a atenção do teste de hipótese total é em cima da hipótese nula, tá? Que diz que as variáveis são independentes. Uma não depende da outra, tá? Entendi. Bom, então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a conta, que é a novidade. Em particular, agora a novidade vai ser essa conta do Q quadrado. Vamos fazer a conta? E a última etapa Sim. é concluir. Então, olha só. O Q quadrado, a segunda etapa, você tem que calcular essa estatística, que é um X com um bracinho a mais aqui, tá? É o Q, a outra letra grega ao quadrado. A conta é essa aqui, ó, é o somatório. Na verdade, tem até dois somatórios, mas não se assustem, tá bom? Do valor observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado, Eita. tá? Então a regrinha é essa, mas é simples de se calcular, tá bom? A primeira vez é novidade, pode surgir alguma dúvida, depois você vai ver que é bem repetitivo. Então, primeira coisa, tem que estar claro para você o que é valor observado e o que é valor esperado, que a gente usa aqui e aqui. O que está escrito aqui na tabela, os registros, né, essa distribuição aqui, são valores observados ou valores esperados? Eu acho que é observado, não, professor? Exatamente, isso aí. Então, o que está na tabela foi o que foi observado na pesquisa, não é? Está bem intuitivo. Então, o que está aqui é o observado, o que está aqui é o observado, o que está registrado aqui dentro é o observado. Então, o observado você já tem na tabela. O que não tem, geralmente, né, tem exercício até que o enunciado coloca lá, é o esperado. Então, o esperado nós vamos calcular e vou registrar aqui do lado, ó. O valor esperado eu vou colocar aqui ao lado do observado. O valor esperado eu vou colocar aqui ao lado do observado. Então, nós temos 6 valores observados, nós vamos ter que calcular 6 valores esperados. Tá? Então, como você calcula o valor esperado? Qual é o valor esperado daqui, ó, do 90? O que é o valor esperado? O valor esperado é o valor que deveria acontecer aqui caso a proporção dos dados aqui fosse a mesma do total. Aqui no total não tem uma distribuição? Ó, o total é 300. Mas aprovados, eu tenho 216 em 300. Então, se essa proporção que acontece no total, ela deveria acontecer em cada classe, em cada polo. Tá bom? O valor esperado é isso. É repetir a proporção do total dentro de cada polo. Tá? E mais uma regrinha rápida para você ir direto no valor é o seguinte: se você quer chegar nesse valor esperado, é só você pegar o total dessa linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral. Aí você vai direto no valor. Tá? Então, falei aqui duas coisas, né? O significado e a conta. Uma conta prática para você ir direto no resultado. Então, qual é o valor esperado que a gente vai colocar aqui? Caso não houvesse diferença entre os polos. Vai ser total da linha. Qual é o total dessa linha?
Qual o total da linha? 216 216 vezes o total da coluna. vezes 84. Não, 120, né? Vezes É igual 120. é 120, é. Isso. Dividido pelo total geral. 300. 300. 300. Deu quanto? Eu fiz aqui. Pois vocês façam aí também. 86,4. Olha. Se no polo A repetisse a proporção do grupo todo, deveria ter 86,4 aprovados. Deu 90. Quer dizer, não foi muito distante, né? Entenderam o que é o valor esperado? Sim. Foi. Agora faz o valor esperado daqui, do 48. Como é que você calcula o valor esperado do 48? Total da linha 216 vezes 80. 80 dividido por 80, né? Isso. Dividido por 300. 57,6. E o outro valor esperado, 216 vezes 100 Vezes 100 dividido por 300. Isso aí, deu 72. E o valor esperado do 30? Agora vai mudar, né? 84 vezes 120 dividido por 300? Uhum. Uhum. Que deu 33,6. E o valor esperado do 32? 84 vezes 80 dividido por 300? Muito bem. 22,4. E o último, valor esperado? 4 vezes 100 84, dividido por 300. 28. Então, o valor esperado é o valor esperado de acontecer caso o C do polo A, do B ou do C não interferisse em nada. Então, se não houvesse diferença entre os polos, deveria então ocorrer em cada polo aquilo que ocorreu no total, a mesma proporção. Então, o valor esperado é isso, é repetir a proporção do total dentro de cada polo. Tá? Então, o observado está claro o que é, e agora vocês calcularam o valor esperado. Ok? Sim. Podemos continuar? Sim. Vou botar para cá a conta, ó, só para a gente ficar aqui acompanhando debaixo da tabela. Agora eu vou fazer essa continha aqui para cada parzinho. Para cada par, você vai fazer o observado menos o esperado, elevar ao quadrado e dividir pelo esperado. Tá? Então, o primeiro par ali, ó, por exemplo, é 90 menos 86,4. Eu vou bater o igual aqui na calculadora para fechar a conta, tá? Para eu pegar todo o resultado dessa conta e elevar ao quadrado. Aí elevo ao quadrado e divido pelo esperado, que é 86,4. Então aqui, o resultado dessa continha aqui, ó, dessa estrutura, para o primeiro par, deu 0,15. Se vocês puderem fazer também aí junto comigo, para a gente ir conferindo, seria uma boa. Ô, professor, esse símbolo de somatório duas vezes é o quê? É porque a gente vai somar, não é só uma linha. A gente vai somar o resultado da primeira linha com o resultado da segunda linha. É somar tudo. Ah, tá. Então, esse somatório duas vezes é porque a gente está somando os valores das linhas e também os valores da coluna. Significa que a gente vai somar os 6 resultados dessa conta. Tá? Então, eu vou fazer essa conta primeiro, depois a gente vai somar os 6 resultados. É isso. Segundo parzinho, 48 menos 57,6. Se eu digitar eleva ao quadrado de uma vez, pode ser que a calculadora calcule só o 57,6 ao quadrado. Então eu gosto de fechar essa conta primeiro, para depois elevar ao quadrado. E por fim divido pelo esperado. Tá?
Deu 1,6. Tá? Terceira continha. Essa conta de novo. Observado menos esperado. Fecha a conta, eleva ao quadrado, divide pelo esperado. Vou fazer aqui, ó, 78 e 72. 78 menos 72, vejo quanto que dá, eleva ao quadrado, divido pelo esperado. Deu meio. Tá? Vou arrumar a conta aqui para mim poder associar aqui a tabela, tá? Para não me perder, ó. 30 menos 33,6. Vejo quanto que dá, elevo ao quadrado, divido por 33,6. Aqui deu uma dízima, mas eu vou colocar só os dois primeiros. Tá aproximadamente 0,39. Vou botar os 4. Vou botar aqui 38. Pode ser que arredondam aqui um pouquinho depois, né? Acumule muito. Vou botar 4. 4 casas. 38, 57. Esse par aqui, ó, 32 e 22,4. 32 menos 22,4, vejo quanto que dá, elevo ao quadrado, divido por 22,4. Tá dando 4,1143. E o último par. 22 Quer suquinho? menos 20 ao quadrado, divido por 28. 1,2857. Então agora vai somar tudo, gente. 0,15 mais 1,6 mais 0,5 mais 0,3857 mais 4,1143 mais 1,2857. Então, essa é a minha conta. Se estiver certa, deu aproximadamente 8,04. Tá? Só para estragar. Esse aí é o que quadrado. Falem comigo, se faz sentido, se entenderam a Acabou regrinha. a conta? Ele não eleva ao quadrado, não, né? No final, Não, não, a gente- que ele já elevou. Não, já levou ao quadrado aqui, ó. Tem que fazer essa continha aqui para cada parzinho de observado e esperado. Então Eu nós fui temos fazendo, 6 mas pares. é muito rápido. Depois pode estar errado, né? Depois que é bom fazer junto para conferir. Também fiz rapidinho aqui, a gente pode ter digitado alguma coisa errada. Mas se eu não digitei nada errado, cada conta aqui, ó, para você conferir, ó, são 6, tá vendo? Uhum. São os resultados das 3 de cima e o resultado dos 3 pares de baixo. Eu armei aqui exatamente de baixo e coloquei os 3 de cima na primeira linha e os 3 de baixo na segunda linha, para a gente saber certinho aqui, de forma rápida, qual é o resultado de cada par. E no final você soma tudo. Somei todos os resultados, né, das linhas e colunas. Esse é o Q quadrado, 8,04. Aí acabou a Então, questão, professor. Não, acabou a segunda etapa. Está faltando agora você concluir. O que esse 8,04 te diz? Agora falta a interpretação. Se o Q quadrado der 0, quer dizer que o valor esperado e observado são os mesmos. Tá? Olha aqui. Ó. Se isso aqui der 0, quer dizer que isso aqui, o observado menos esperado, são iguais. Então, ou seja, as variáveis são independentes. Tá? Não tem a ver. O polo, ser do polo A, B ou C, não interfere em nada em saber se o aluno tem mais chance ou não de estar aprovado ou reprovado. Então, assim, em outras palavras, se o Q quadrado for 0,
ou se ele estiver perto de zero, a hipótese nula ganha. Você aceita ela como provável. Se o Q² não for zero, ou melhor, se ele estiver longe de zero, a hipótese nula perde. Bem parecido com o que a gente fez agora há pouco, nos outros testes. Lembra? Posso até fazer uma escala aqui. Ó. Eu tenho aqui a escala do Q². E eu vou ter um valor crítico. Se tiver do lado do zero, aceita a hipótese nula. Se tiver do outro lado, rejeita a hipótese nula. E aí? 8,04 está perto de zero? Ou está longe de zero? Tá longe. Então, quem vai dizer se está perto ou se está longe é o valor da tabela. O valor da tabela. Então, vai ter agora a tabela do Q². Ah, tá aqui. Comparar. Ela é deitada. Ela está na horizontal, é. Olha aí, está na página 108. Tem que saber o grau de liberdade. Isso, o grau de liberdade. Aqui no enunciado já está pedindo o nível de significância de 5%. Então você vai lá na coluna do 0,05, tá? Nessa coluna aqui. Ok? Certo. E agora você vai cruzar com o grau de liberdade. Aqui, o grau de liberdade, a continha é um pouquinho diferente. Vai ficar embolado, mas eu vou escrever nessa tela mesmo. Ó. O grau de liberdade aqui é o seguinte. Aqui a minha variável ela é qualitativa. Com quantos níveis? Aprovado e reprovado? Reprovado. São 2 níveis. Uhum. Você tira 1. Tá? E aqui o polo? São quantas variações? São quantas possibilidades de polo? 3. 3. Você tira 1. Você tira... Aqui são 2. Você tira 1, fica com 1. Aqui são 3. Você tira 1, fica com 2. Então, a regrinha que você pode escrever é o seguinte. Ó, é o A menos o 1 e aqui é o B menos 1. Você tira 1 de cada um e depois multiplica os resultados. Tá? O que é o A? É o número de níveis da primeira variável. No caso aqui, 2 menos 1. O que é o B? É o número de níveis da outra variável. No caso é 3. 3 menos 1. Então, 2 menos 1 deu 1. E o outro 3 menos 1 deu 2. Depois você multiplica os dois resultados. 2 vezes 1 deu 2. Nesse caso, o grau de liberdade é 2. Então, você vai olhar na linha 2 e na coluna 0,05. Linha 2, coluna 0,05. Veja qual o valor da tabela do Q². 5,99. 5,99. Então, quer dizer que até 5,99 eu considero que o meu valor Q² estimado pode ser 0, com a margem de erro. Tá? Então, nosso valor deu 8,04. Está de qual lado? É menor que 5,99 ou é maior? É maior que a tabela. É maior do que o valor da tabela. Então ele está para cá. Ó. Se caísse do lado do zero, aceita a hipótese nula. Caiu do outro lado. Rejeita. Rejeita a hipótese nula. Então a conclusão vai ser essa. Você rejeita a hipótese nula. Ou seja, as variáveis não são independentes. Ou seja, está aprovado ou reprovado vai ter uma correlação ali, vai ter uma aderência com o polo. Então depende sim do polo. E quando rejeita a nula, é porque automaticamente você aceita aquela alternativa, que é o contrário, né? Isso aí. Tá bom? Não escrevi aqui, né, a terceira etapa, mas essa é a conclusão. A terceira etapa vou botar aqui o finalzinho, tá aqui embaixo, né? Terceira etapa. Rejeita. Oi. No caso, Rejeita pH0.
toda a ideia. Eu só tô com esse probleminha da tabela, mas eu sei que já tá já bem corrido o horário. E na próxima aula eu vou pedir para o senhor me auxiliar um pouco mais aí, porque eu não tô encontrando essa tabela, tô com essa dificuldade. Essa Mas eu tô tabela. entendendo toda a ideia de Não, tudo mas que eu você te, está eu te falo explicando, eu tô aqui conseguindo rapidinho. entender. Você está na plataforma, não tá? Então, para você Eu achar tô essa tabela. com, eu tô com o PDF aberto da aula 20. Então, não está na aula 20. Você vai ter que abrir o caderno didático de novo. Lá onde você pegou a aula 20, você tem que ir lá no. Abre lá a página do Elemento de Matemática e Estatística. Vai lá no Eu acho que caderno cadernos didático. Clica ali, didáticos. caderno didático, aí tem todas as aulas. Tem, né, Sim. e tem o anexo, só que você vai ver no anexo. Aqui na minha tela está aparecendo logo o primeiro PDF, é o anexo do volume 2. Tá no final de tudo, do livro 2. Não, então, mas para a gente que tem um livro físico, está no final do livro 2. Mas para quem está pegando o material na plataforma, você tem que ir no material didático e está separado, porque ele está todo picadinho, né, na plataforma. Aula por Ah, aula. tá. Tá escrito anexo volume 2. Isso, abre o anexo volume 2. Ah, tá. Tá baixando aqui rapidinho. Abriu É o já. Agora eu vi. Então, o Por isso que anexo eu tô volume 2 perdida. estão todas as tabelas que você precisa, tá? Ah, Então, sim. aí vai ser a tabela 4. Tem até um sumário, né? Ah, tá deitada. Eu achei ela agora. Isso, ó, tem a tabela Z, tem a tabela T, tem a tabela E, as duas tabelas Fs, né? Que a gente falou um pouquinho hoje, e a tabela Sim, Q quadrado sim. que tá deitada. Então você vai olhar aí, ó, na 0,05, linha 2. Foi o que a gente achou Tá aí, de o 5. 5,99? Isso, 599. Ah, sim. Ah, 0,05 é o agora nível de sim. significância e o grau de liberdade aí que deu um Deu trabalhozinho, né? 2, né? Diferente, que é o 2. São duas linhas menos um e quatro colunas menos um. E multiplicou os dois resultados. Não. Duas linhas menos um deu um. E três colunas menos um deu 2. Aí multiplicou os resultados, 2 vezes um deu 2. Então o grau de liberdade nesse caso é 2. Ah, tá. Agora que eu entendi. Tá ótimo, professor. Pô, show de bola. Então tá bom. Então tá aí, gente, a ideia do Q quadrado, tá? É um conceito assim, né? Uma conta nova, mas se você fazer um outro exercício, ver um outro exemplo, você vai ver que a estrutura é a mesma. Então é atenção, né, na hora de você calcular o valor esperado, né? E atenção aqui na continha. E principalmente saber interpretar esse final, Mas vou tá? falar, Perfeito, professor, professor. essa explicação inicial que o senhor deu da hipótese, ela clareou muito. Aí, assim, agora melhora para o restante. É isso. Em todo momento, falou de teste de hipótese, tem que ter essa estrutura. Tá? Tem que estar claro para você quais são as hipóteses iniciais, porque a conclusão vai ser feita em cima da sua hipótese inicial. E o meio do caminho ali é uma conta, que muda, percebe? Agora, a conta que a gente faz nesses casos é do Q quadrado. Perfeito. Perfeito? Valeu? Muito! Então que bom. Então valeu, gente. Desejo aí bons estudos para vocês. Está na reta final, né? Agora você passou muito rápido nesse semestre, como todos. Verdade. Mas enfim, mas vocês estão acompanhando legal, tá? Né? O que a gente puder contribuir, né? Semana que vem estamos aí, se Deus quiser. Perfeito. Tchau, Obrigada, tchau, professor. professor. Tá Muito bom? Tchau, obrigada Obrigado tchau. vocês mesmo. aí. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, filhinho, pode sair.